Olá, meu amigo! Está começando o nosso estudo da lição da Escola Sabatina e o tema do nosso guia é Como Interpretar as Escrituras. Estamos na lição de número 8, que tem por tema a criação, Gênesis como fundamento, parte 1. A lição está muito fácil, mamão com açúcar. Isso não quer dizer que ela está desinteressante. Ela está muito interessante e uma lição fácil de abordar, professor. Apenas tome cuidado para não adiantar assuntos da próxima semana, que é a parte 2. Dê uma olhada nos temas para que você fique nos assuntos da parte 1 e deixe os assuntos da parte 2 para serem abordados na próxima semana. Antes de adentrarmos propriamente no nosso estudo, eu gostaria de indicar um canal para vocês, um canal aqui no YouTube chamado Vida 8. Ele é produzido por médicos adventistas e estão falando sobre a nossa mensagem de saúde relacionada à epidemia de coronavírus. Eles estão começando e eu gostaria de pedir uma força de vocês, que vocês pudessem se inscrever lá no canal e compartilhar. Os vídeos são muito bons. Eles gravaram um vídeo sobre qual é o seu plano se você contrair Covid-19. Você vai para o hospital? Você vai ficar em casa? Você já tem um plano B? Depois, há um outro vídeo sobre como os adventistas reagiram na epidemia de gripe, na gripe espanhola, Você veja lá, muito interessante, tudo com estudos científicos. Então, você que é da área da saúde, ou tem algum parente da área da saúde, ou você que gosta de saber mais sobre como a igreja adventista se relacionava com a reforma da saúde, no caso de epidemias, você inscreva-se nesse canal. E muitos outros temas interessantes estão por vir. O nome do canal é Vida 8. Você pode pesquisar no YouTube Vida 8 ou você pode clicar aqui na descrição do canal. Tenho certeza que você será abençoado e muito bem informado pelos vídeos do canal. Agora, vamos entrar na nossa lição? Na parte de sábado, nós sempre temos uma introdução. Agora, essa parte de sábado aqui, ela tem mais densidade. Ela diz que os primeiros capítulos do Gênesis são fundamentais para o restante das Escrituras. Então, olha só, tudo isso aqui, como interpretar as Escrituras, depende de como você interpreta o Gênesis. E ele coloca os tópicos aqui. No Gênesis, nós encontramos a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, trabalhando. Nós encontramos a origem do sábado, a origem do mal, o Messias e o plano da redenção, o dilúvio, a aliança, a dispersão das línguas. Olha que interessante, por que temos tantas línguas hoje? Porque está ali em Gênesis 11, explicado a Torre de Babel, o que aconteceu. As pessoas estão tentando vencer essa barreira linguística, mas isso aqui foi uma maldição divina. Depois, por que a Terra tem essa formação, as colunas geológicas que são tão utilizadas por evolucionistas para que eles fundamentarem os seus milhões e milhões de anos? Por causa que houve um dilúvio. Agora, vamos aqui continuar. As genealogias e a cronologia da Bíblia, desde a criação até Abraão. Aquela nossa linha do tempo está em Gênesis. Poder da palavra falada de Deus, a natureza da humanidade, o homem é uma alma ou o homem tem uma alma? O caráter de Deus, Deus é bom. O casamento entre um homem e uma mulher, a administração da terra e seus recursos e a prometida esperança de uma nova criação, onde a humanidade que foi afastada da árvore da vida poderá novamente provar do fruto da árvore da vida e viver para todo sempre. Então, no Gênesis, nós encontramos tudo isso. É muita densidade teológica. Eu costumo utilizar o exemplo das máquinas. As máquinas, elas possuem várias engrenagens, Aquelas engrenagens que se ligam umas às outras por dentes.
se uma correia, se uma daquelas rodas dentadas se quebrar ou se partir, toda a máquina vai deixar de funcionar. É como o corpo humano. Você tem uma máquina, você tem o sistema respiratório, você tem o sistema cardiovascular, você tem o sistema circulatório, você tem, está no cardiovascular aí, você tem o sistema renal, que faz a filtragem do seu sangue, dos rins, que espelha ali a sua urina. Então, se um desses sistemas falharem, ele irá prejudicar todo o corpo. Pense bem, a sua respiração, ela afeta a sua circulação, ou a sua circulação passa pelos pulmões para fazer a troca gasosa do oxigênio e do gás carbônico. E é o coração que está impulsionando tudo. Agora, o seu sangue é filtrado ali pelos rins para retirar as impurezas, você faz a urina, Então, tudo está muito relacionado, muito costurado. Se você quebra um fio de uma roupa, ele vai desfiando tudo até ter um buraco, um único fio. Assim também é o Gênesis. Se você entender mal o Gênesis, você vai entender mal tudo o que vem depois. Então, cuidado, professor, para não fazer uma abordagem simplista dessa lição. Para chegar e fazer chacota com os evolucionistas. Os evolucionistas acreditam que Deus não existe, mas não tem nada disso, Deus existe, Deus criou tudo. Aí sua lição fica assim muito pobre, ela morreu aqui. Vamos aqui continuar e você vai ver as implicações, quanta coisa que nós vamos extrair aqui da interpretação de Gênesis. No princípio, quais verdades profundas são reveladas em Gênesis 1:1? No princípio, criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus, haja luz, é o relato da criação, Aí ele coloca aqui as perguntas mais importantes da filosofia a respeito de quem somos, por que estamos aqui e como chegamos aqui, são respondidas na primeira frase da Bíblia. Então, as pessoas ficam pensando como que nós viemos parar aqui, será que houve vida a partir do não vida, do nada? Será que viemos de um meteorito que trouxe bactérias, essas bactérias começaram a se reproduzir e evoluíram? Ou será que somos criados por seres alienígenas? As pessoas ficam intrigadas para descobrir de onde elas vieram. Muitas crianças que perdem um pai ou uma mãe, não conhecem os pais, elas ficam, na maioria das vezes, querendo saber quem é o pai biológico, só para saber de onde eu vim. E é importante que nós respondamos essas perguntas filosóficas, essas perguntas existenciais. Quem sou eu? Qual é o propósito da vida? Por que eu estou aqui? Por que existe algo em vez de nada? Isso tudo é respondido no Gênesis. Se nós não compreendermos de onde nós viemos, nós não saberemos para onde vamos. Próxima pergunta. Leia João 1:1-3 e Hebreus 1:1-2. Quem foi o agente da criação? Quem foi o responsável pela criação? Foi a divindade, mas quem é o agente que criou? A Bíblia diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo que nós vemos ele fez e nada do que foi feito sem ele se fez. Quando chegamos lá em Hebreus 1:2, Hebreus 1:1-2, vemos que o Filho criou o universo, não apenas esse planeta, mas todo o universo. Deus estava, por meio de Cristo, criando as coisas. Era Deus em Cristo, formando o homem, formando este mundo e formando o universo. Então, qual que é a mensagem aqui? Que diferença faz saber o rodapé de domingo? Que fomos criados por Deus. Se não acreditássemos nisso, será que consideraríamos a nós mesmos e aos outros de maneira diferente? E aqui entra o seguinte, os valores morais objetivos. Eu não estou falando dos subjetivos, eu estou falando da moral objetiva. Se não existisse uma criação do homem, se não existisse um Deus criador, e se nós fôssemos produtos do acaso,
Não pode existir uma moral objetiva. Não pode existir um bem contrastado com o mal. Porque são valores atribuídos que nós os criamos. Nós só temos o valor da bondade objetivamente considerado quando aceitamos a hipótese de um Criador que é bom e nós fazemos as coisas boas e elas são boas porque representam o caráter desse Deus que criou. Se você tira Deus do sistema, você não tem mais um padrão de comparação do que é bom, do que é mal. Aí o padrão de comparação do que é bom, do que é mal, passa a ser eu e você. Tem um vídeo aqui no canal, eu vou pôr o cartão aqui em cima, que você vai saber sobre valores morais objetivos. É uma animação muito interessante, assista aí. Outra coisa, o fato de haver um Deus criador quer dizer que há um propósito, há um objetivo de estarmos aqui. Eu não estou aqui do nada, né? E como não há uma moral objetiva, quando as pessoas afastam a existência de Deus, elas podem fazer o que quiserem. Elas podem praticar os piores crimes, sem que necessariamente elas tenham de se sentir mal, porque é a sobrevivência do mais apto, do mais forte. Então, assassinato, adultério, roubo, nada disso é mal em si mesmo. Foram os homens que criaram as leis. E eles dizem, por isso que as pessoas não gostam da cultura judaica cristã, porque a cultura judaica cristã possui os 10 mandamentos. E diz o seguinte, a cultura judaica cristã: se você não andar de acordo com esses 10 mandamentos, você será punido, você será castigado, você será julgado. Então as pessoas não querem que isso seja verdade. Então, destruir a existência de Deus não é só acabar com um possível mito que as pessoas menos primitivas estariam promovendo, mas seria também eliminar as consequências de encarar um juiz, de ter de prestar contas a esse Deus criador. Então, a pessoa se sente mais à vontade para viver de qualquer maneira. Existe um livro muito famoso chamado O Gene Egoísta, do ateu militante Richard Dawkins. E no seu prefácio, ele escreve que as pessoas se sentiram muito mal quando leram o livro. Uma moça escreve uma carta dizendo que ela ficou deprimida, pensou em se matar, ficou trancada no seu quarto, ao entender que não existe nada, que a vida não tem sentido e que nós não somos, e que nós somos apenas, células que estão transmitindo o seu DNA para a próxima geração. E que esse único objetivo da vida, os genes só pensam em construírem outras máquinas onde eles poderiam estar seguros na próxima geração. E nós atribuímos sentido a tudo, mas não existe sentido de nada. Deus não existe. Que quadro frio, estranho, que terrível. Mas Deus existe. A Bíblia declara que Ele criou tudo. Ele morreu por nós e Ele virá para nos buscar. Então esse aqui é mais ou menos o resumo de toda a nossa filosofia. O resto vai ser só pincelado agora na lição. Os dias da criação. Muitas pessoas entendem que esses capítulos de 1 a 11 de Gênesis, eles seriam apenas uma metáfora, um mito, uma parábola, ok? Principalmente, uma corrente de interpretação bíblica chamada alta crítica. Não confunda aqui, meu amigo, com crítica textual, que nós vimos na lição passada, que são os estudiosos que tentam resgatar o texto bíblico de uma maneira científica, de uma maneira adequada, verdadeira ciência, Agora, alta crítica são aquelas pessoas que querem separar o que aconteceu do que não aconteceu na Bíblia. Eles querem criticar o texto para criticar o próprio relato, a própria história. Então, eu vou fazer mais um resumo do que pensa a alta crítica, para você compreender o sistema deles. Eu não quero ser simplista aqui. Eles acreditam o seguinte: não existiu ali um Moisés, aquelas histórias de Abraão, José, Existia os povos e um povo foi muito oprimido, foi escravizado, e aquele povo teve a sua luta, aquela sua experiência existencial, uma busca pela liberdade. Que história bonita, não é? E aí, não era talvez todo o povo de Israel, apenas uma parte, eles conseguem sair do Egito e voltar até Canaã.
E eles foram acumulando as suas tradições, as suas histórias ao longo do tempo, né? E reinterpretando essas tradições, essas histórias, contando para a próxima geração que reinterpretava, até que mais ou menos na época dos reis, né, discutem se Davi existiu. As evidências hoje são fortes, né? Mas mais ou menos ali a partir de Davi, né, do ano 1900 a.C., eles começaram a escrever parte dessas tradições. Então não teve um Moisés ali, né, um Abraão que conversava com Deus. Talvez o Moisés até existiu, mas não teve aquelas pragas, Monte Sinai fumegando, né, codornizes, pão que caía do céu. Não teve nada disso. Isso era apenas maneira deles lidarem com as suas lutas, as suas dificuldades. São símbolos, são representações, né? Um Adão e Eva é a maneira deles, numa menoridade intelectual, como se fossem crianças, né, intelectuais, de expressarem as suas dores, as suas angústias, né, a sua relação do bem com o mal numa história mítica de Adão com Eva, né, como é a mitologia grega, ok? Então, essas tradições foram passadas de pai para filho, interpretadas, reinterpretadas e começaram a ser escritas na época dos reis. Só que isso ainda não era a Bíblia, né? Então havia várias correntes interpretativas, javista, eloísta, dos sacerdotes. E ali quando o povo vai para o cativeiro, eles se misturam, sofrem influência ali de Babilônia, voltam. E aí quando voltam, os livros da Bíblia são escritos, ok? Aí só que passa a existir o Antigo Testamento, que seria a compilação dessas tradições que foram escritas antes do exílio, foram compiladas e elas consistem no seu Antigo Testamento. Então não haveria um Isaías, existem várias pessoas que juntaram ali e colocaram o nome de Isaías, ok? Isso é muito vazio. O ônus de prova está com eles que precisam provar. Então, se eles já não aceitam, né, tudo isso, eles não vão aceitar mesmo o Gênesis, né? Vamos dizer que o Gênesis é uma metáfora. E por que eles não aceitam o Gênesis? Agora eu vou dizer o seguinte. Sempre você vai ter uma teoria A e uma teoria B que é oposta à teoria A. Tá aí tudo bem, elas vão viver aqui em conflito. Aí vem a tal teoria mista, que é um pouco da A e um pouco da B. Cuidado, geralmente a teoria mista ela dá errado, porque ela quer o melhor dos dois mundos, ok? Ela quer só as vantagens, não quer as desvantagens das duas teorias. Cuidado com essas teorias que elas costumam vir assim, não, vamos fazer as pazes, aí elas bagunçam todo o sistema. Então você tem a linha da religião, que acredita que Deus criou o mundo. Aí você tem a linha do que veio a existir após a Revolução Francesa, um pouquinho antes aí, o Iluminismo, a dita ciência, ok? E aí as pessoas falam assim, olha, eu sou cristão, mas a ciência diz que o mundo tem 4,5 bilhões de anos. Então, se a ciência está dizendo, a Bíblia vai ter que ceder nessa parte, porque é feio a gente contradizer a ciência, né? Agora, nós já vimos no passado que não é bem assim, é justamente o contrário. A verdadeira ciência tem que estar de acordo com a Bíblia, tudo bem? A verdadeira ciência cede quando há um conflito com a Bíblia. Tiago, mas a ciência diz que é assim, então é 1 mais 1, 2 mais 2. Não é, meu amigo. Ciência também é filosofia, ciência também é política. Ninguém consegue se despir de todas as suas pressuposições. Então não existe assim um prédio onde funciona a ciência. A ONU está lá em Nova York, você tem a União Europeia ali na Europa, okay? Você tem esses organismos, Organização Mundial da Saúde, tá? Mas cadê a ciência? A ciência não existe. Existem são cientistas. E aí você tem vários cientistas, cientistas cristãos, criacionistas, e cientistas ateus, cientistas agnósticos que não sabem se existe, se não existe. Só que muitos utilizam a ciência profunda. Não, foram alguns cientistas que pensam assim. Nem todos os cientistas pensam da mesma maneira. Então, muitas pessoas ingênuas falam assim, a ciência diz que é bobeira esse negócio de Adão e Eva há 6.000 anos, não tem muito mais. Olha, se tem muito mais, contradiz a Bíblia, está errada essa ciência aí. Pesquise de novo para você achar o melhor. A Bíblia não vai dar as respostas, mas pesquise aí, que você está se baseando em hipóteses, em achismo, em fé, está com muita fé também. Então, os dias da criação, eles foram literais ou eles foram
milênios, foram milhares de anos. O ônus da prova está com quem aceitou que Deus existe, mas quer fazer uma interpretação da Bíblia para agradar a ciência. Meu amigo, aí você ficou no meio do caminho. É melhor você ser ateu, não negar nada, do que negar só o Gênesis. Porque se você crê em Jesus, se você crê que ele vai voltar e vai recriar tudo de novo, por que ele não podia recriar no começo assim, ó? Entendeu? Se você crê que Jesus faz milagres, por que ele também não podia criar o homem? Então, o sistema diz o seguinte, mas como que foi isso? Deus criou. Esse é o meu sistema. Existe um ser poderoso e ele pode criar. Como a ciência diz? A ciência tem outra hipótese, ok? Todas duas são filosóficas, não tem como ser provada. Aí chega a pessoa que ela acredita em parte na ciência, mas em parte na Bíblia. Meu amigo, aí não dá, aí misturou tudo. Essa posição do meio não dá. Aqui a segunda-feira colocou Gênesis 1, que diz que Deus criou. O primeiro dia houve tarde e manhã. E depois nós temos Êxodo 20, verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Isso aqui é importante você ler, e nós vamos ler isso aqui já na terça-feira, ok? Que é o sábado e a criação. Então eu já vou fazer aqui a ponte para a terça-feira para dizer o seguinte: se a pessoa crê em Deus, mas ela só não crê nos primeiros 11 capítulos da Bíblia, aí você fala para ela, lá em Êxodo 11, foi escrito pelo dedo de Deus. Então não é Moisés ou alguém que inventou, ali pelo dedo de Deus que escreveu, porque em 6 dias criou Deus o céu e a terra, o mar. Foi Deus que escreveu ali, não é mais Moisés, Deus que escreveu. Então, Deus está confirmando o relato de Moisés em Gênesis 1 a 3. Agora, uma pesquisa aqui, olha. Se as pessoas acreditam que Deus criou o mundo em milênios, né? No primeiro milênio ele cria a luz, aí depois mais 1000 anos para ele fazer a separação das águas, aí depois mais 1000 anos ele cria o quê? A relva. E só depois de 1000 anos que ele criou a relva, que ele vai criar o sol. E aí as plantas ficaram 1000 anos sem sol, né? Sem a luz. Algo muito estranho. Isso não dá muito certo. Isso aqui é a violação da nossa regra de ouro. Qual que é a nossa regra de ouro? A Bíblia deve ser interpretada de acordo com a sua linguagem natural, a menos que haja um símbolo ou figura. Então aqui no Gênesis, tudo indica que é literal. Jesus faz referência que é literal. Os apóstolos, né, os 10 mandamentos. Aí a pessoa quer dizer que isso aqui é uma metáfora. Cabe ela provar. Ela não vai conseguir provar com a Bíblia. Aí ela vai apelar à ciência. Aí você fala, a Bíblia tem que estar acima da ciência. Então, é isso aqui que nós temos para falar na segunda-feira. Ela que vai ter que provar que dá para isso aqui ser uma metáfora, que isso aqui não é literal, apesar de estar escrito em linguagem literal. Não se preocupe em provar, é ela que tem que provar. Sábado e a criação. Aqui é interessante, vamos ler Gênesis 2, 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Que dia Deus terminou? Terminou no 7º. Muitas pessoas falam assim, mas ele não terminou no 7º? Terminou, ué. Não fuja aqui do texto, tem que ser literal, viu? Nada de ficar, Moisés disse que ele terminou no 7º, mas ele queria dizer que ele terminou na 6ª. Você está quebrando a regra de ouro. Se você entender a regra de ouro nesse trimestre aqui, eu já vou ficar muito feliz. É muito importante isso aqui. É a maneira de interpretar as escrituras, tá? E abençoou o dia 7º, o santificou, porque nele descansou. Aí eu pergunto, Deus terminou no dia 7º? Sim. E o que ele criou no dia 7º? O próprio ciclo do dia. O próprio ciclo do dia. Como que ele fez isso, Tiago? Descansando. Se Deus tivesse terminado a criação no 4º dia, a nossa semana teria quantos dias? 4. Se Deus tivesse terminado a criação no dia 5, quantos dias teria a nossa semana? 5 dias. Se ele tivesse terminado a criação no dia 6, a nossa semana só teria... 6 dias. 6 dias. Aí se ele tivesse terminado tudo na sexta, não ia ter uma semana de 7 dias. Ia ter domingo, segunda, sexta, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, domingo, segunda, quarta, quinta, né, sexta, domingo, né, vai até o 6 e volta, até o dia 1. Mas aí ele cria um dia a mais, que é o sábado. Por isso que ele termina no 7º. E ele termina como? Descansando. Primeiro ele descansa. E depois que ele descansa, ele faz o quê? Ele abençoa e santifica. Por que ele abençoa e santifica? Porque ele tinha descansado.
Então, ele descansa no sétimo dia e depois ele abençoa e santifica. Aí nós vemos, vamos lá em Êxodo 20, verso 8, diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, aí não fará nenhuma obra, né? Por quê? Porque em 6 dias criou Deus os céus e a terra, e ao sétimo descansou. Então, a justificativa do quarto mandamento, a justificativa da lei de Deus, dos 10 mandamentos, para se guardar o sábado, ela é uma justificativa que repousa em Gênesis. A gente guarda o sábado porque Deus descansou. Por ele ter descansado, ele abençoa e santifica o dia. Em Marcos 2, 27 diz que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. E agora em Apocalipse 14, verso 7, diz assim: temei a Deus e dá-lhe glória, verso 6, pois é chegada a hora do seu juízo, verso 7, e adorai. Adorai quem? Adorai o Criador. Qual Criador? O Criador que fez a terra em 6 dias e descansou no sábado. Ah, esse Criador, então eu vou adorar o Deus Criador, Tá. Mas adorar como? Adorar no dia que ele separou para adorar. No sétimo, você vai parar de fazer a sua vontade para fazer a vontade dele. E você vai adorá-lo, reconhecendo com a sua abstinência de trabalho, com a sua suspensão das suas atividades, você vai reconhecer a soberania desse Deus Criador sobre a sua vida. É essa relação do sábado com a adoração a Deus. É essa relação do sábado com salvação. Porque o sábado, ele é um sinal de que você reconhece a soberania do Deus Criador. Ah, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, que ele vai me salvar, mas eu não guardo o sábado. Então você não está reconhecendo Deus como o primeiro lugar em sua vida. Porque se você reconhecesse que ele é o seu Salvador, que ele comprou você por meio do seu sangue no Calvário, você renderia tudo a Deus, inclusive o seu tempo, inclusive um dia na semana para fazer a vontade dele. Então, a relação de guarda do sábado é uma relação de reconhecimento do que ele fez por nós, do seu poder criador, da sua obra redentora e de que um dia ele virá nos buscar. Quarta-feira, criação e casamento. Criação e casamento. Leia Gênesis 1, 26 a 28, 2, 18, 21 a 24. O que esses textos nos ensinam sobre o ideal de Deus para o casamento? Os textos ensinam que Deus criou o homem do pó da terra, depois da costela de Adão, ele criou Eva. Ah, Tiago, mas esse é tão simplista. Meu amigo, você crê no poder de Deus? Se a gente tivesse um vídeo aqui em 4K, para podermos observar como foi isso, nós ficaríamos maravilhados. Essa é a maneira que Moisés conseguiu escrever, registrar. Mas foi algo incrível. Tem muito mais que isso. Moisés registrou com 3 palavras. Se ele pudesse ter ali muito tempo para desenhar, para escrever, para que nós contemplássemos o quadro, nem sabemos como que Deus revelou todo esse conteúdo para ele. Mas temos fé que Deus criou homem e mulher. E agora, Deus criou homem e mulher, Deus falou, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, E depois ele realiza uma cerimônia de casamento. Aquela cerimônia de casamento que está aqui em Gênesis 2, 24 a 25. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, você tem um texto aqui que aparentemente parece ser Moisés que escreveu, Vou ler de novo 23 e 24. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Aí vem o 24. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Não foi Moisés quem escreveu isso. Quem falou isso, Que escreveu foi Moisés, mas ele não inventou esse fechamento poético.
Isso aqui foram palavras do próprio Deus, quando realizou a cerimônia de casamento. Ah, Tiago, como é que a gente vai saber? Bíblia com Bíblia, Mateus 19, verso 4. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse? E agora tem uma pessoa que estava junto, né? Que viu. Jesus. Olha só. O que foi que Deus disse? Ó, o Criador que fez homem e mulher e disse: por esta razão deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quem disse isso? Deus. Então aqui no princípio do casamento, nós temos Deus realizando o casamento entre o homem e a mulher, uma autoridade declarando os dois, por meio da sua autoridade devidamente constituída, né, investido ali no seu cargo, ele pode declarar os dois marido e mulher, casados. E agora os dois serão uma só carne. Esse é o princípio do casamento. Princípio do casamento. Uns vídeos atrás falamos sobre sexo antes do casamento e que o casamento não se constitui na relação sexual, mas ele precisa, eu estou explicando que não foi explicado nos outros vídeos, não havia tempo, ele precisa de uma autoridade para declarar os dois marido e mulher. E todos aqui, né, são declarados marido e mulher por uma autoridade. Quem é essa autoridade? É o pastor da igreja. Não, não é o pastor da igreja. Lamento lhe informar, mas é o juiz de paz no cartório. Por isso que você não consegue fazer o seu culto de gratidão ou a cerimônia de casamento religiosa se você não tiver sido casada ou casado no cartório pelo juiz. O casamento civil. Não é o pastor, ele não é a autoridade constituída para fazer o casamento, a não ser naqueles casamentos que têm efeitos, né, casamento religioso com efeito civil. Ali o pastor ele recebe pela lei, naquele momento, para realizar o casamento civil, ok? Mas na maioria das vezes, para a maioria das pessoas, o casamento é feito no cartório perante o juiz de paz. E aí a igreja, né, nem exige que você faça o casamento religioso, né? Mas às vezes a pessoa que é batizada, ela é amaziada ou juntada, como se diz, então ela precisa primeiro fazer o casamento no cartório e aí uma autoridade os declarará marido e mulher. Depois eles vão na igreja e se batizam, ok? E a igreja os reconhece como marido e mulher sem que tenham que ter feito uma cerimônia de casamento na igreja, ok? Tiago e Ellen White também só se casaram no registro civil. Tiago, por que é o registro, a autoridade civil que faz isso e não a igreja? Bem, Deus constituiu as autoridades civis, não é? Ele que deu poder, ele que estabelece e remove os reis. E no nosso país a lei é assim, o casamento é essa autoridade. A autoridade no nosso casamento não repousa sobre o pastor. A pessoa não pode simplesmente casar na igreja e não casar no civil, porque aí o seu casamento não vai ser válido perante a sociedade, perante as leis, ok? Então, entenda o seguinte, para o casamento é necessário uma autoridade que vai declarar isso. Então, quando essa autoridade declara, aí o homem pode dormir, né, com a sua esposa, podem conceber e dar à luz a filhos, aí eles estão autorizados. Antes de uma autoridade, não. Isso aqui você vai conjugar com outros textos ali do Pentateuco, das leis mosaicas, você vai ver bem claramente que não existe essa história de que o casamento seja a união sexual de um homem e de uma mulher. Entendido isso aí? Agora entra um outro ponto aqui, né? E a união sexual de pessoas do mesmo sexo? Homens com homens ou mulheres com mulheres? A Bíblia não prescreve e não permite isso. Deus criou homem e mulher. Não existe um terceiro gênero, né? O casamento é para que eles possam se multiplicar e encher a terra. Ah, eu posso me casar e não fazer isso? Pode, né? Mas se todo mundo fizesse assim, não haveria filhos. Então, é necessário a ideia aqui de casamento, a geração de filhos. Por isso, não é possível conceber um casamento entre pessoas do mesmo sexo. Estou falando aqui no âmbito religioso. A igreja não reconhece. Os poderes do mundo podem reconhecer? Podem. Geralmente, quando os poderes do mundo, por meio de uma lei, de uma assembleia, reconhecem coisas contrárias à Bíblia, coisas ruins acontecem, né? A França revolucionária declarou que não existia Deus, condenou as Escrituras, né? E deu no que deu. Lição de Daniel. O rei Belsazar, ele foi lá beber vinho nas taças
do santuário, né, que estava em Jerusalém, as taças que Nabucodonosor havia trazido, e deu problema. Então, quando as nações, de maneira oficial, elas ferem a lei de Deus, os problemas são grandes, né? Quando as pessoas, na sua vida particular, fazem coisas contrárias, é uma coisa, mas quando uma nação, ela promulga uma lei contrária à palavra de Deus, aí a briga é maior com Deus e Deus vai tomar, né, as devidas providências. Mas a ideia é de que o casamento se funda em Gênesis. Então, se você tira Gênesis, se aquilo é metafórico, aí você vai fazer o que com os 10 mandamentos? Vai espiritualizar. Aí você vai fazer o que com o resto das histórias? Você começa a espiritualizar. Aí quebra a regra de ouro que diz que a Bíblia deve ser interpretada em sua linguagem literal, a menos que haja uma figura ou símbolo. Aí você vai pegar toda a Bíblia, não, isso aqui é espiritualizado. Aí você vai pegar Jesus falando do Gênesis, não tem deslido que o Criador, não, a figura de linguagem de Jesus. Aí você destrói as Escrituras só porque você quis espiritualizar algo que está escrito literal e que deveria ser interpretado de maneira literal. Se você destrói os 11 primeiros capítulos de Gênesis, você destruiu tudo, né? Criação, queda e cruz, destruiu tudo. O que aconteceu com a criação perfeita de Deus? Ela foi destruída. Por quê? Pela queda, pelo pecado. Se você não entende uma queda, você não vai entender salvação, porque vai ser salvo de quê? Pense na malignidade da coisa. As pessoas que dizem assim, eu creio que Deus criou, Ele deu o start, o início, apertou o botão e tudo foi se evoluindo, foi evoluindo. E por quê? E se Deus quisesse criar assim, ó, eu falei e tudo se criou no mesmo dia, num instante? Ele pode. Por que ele vai usar a evolução? Aí, a evolução é o quê? Sobrevivência do mais forte. Animal comendo animal, animal comendo animal. Como é que você vai explicar o pecado? Como é que você vai justificar valores morais objetivos se o normal é o mais forte destruir o mais fraco? Como você vai justificar o valor do ser humano? Só se justifica direitos humanos? Só se justifica direitos humanos porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso ele tem direito e soberania sobre os animais. Por isso diz a Bíblia, dominai sobre os animais. Não quer dizer que ele vai maltratar os animais, mas os animais podem trabalhar para ele. Preciosa é aos olhos do justo a vida dos seus animais. Então não estou falando que vamos bater e machucar os animais. Mas no evolucionismo, o homem é um animal. Olha só como é que está toda a premissa filosófica montada. O homem, se aprende na escola, nasce, cresce, se reproduz e morre. É o ciclo da vida. Mentira! É o ciclo do pecado. A Bíblia criou o homem para nascer, crescer, se reproduzir e viver para sempre. Essa é a verdade bíblica. E essas premissas evolucionistas vão penetrando e a gente nem percebe. Fala, o homem nasce, cresce, reproduz e morre. Essa é a nossa realidade atual por causa do pecado. Aí você faz a outra classificação que existem os animais irracionais e os animais racionais. Quais são os animais racionais? Só tem um, né? O homem. A classificação para chamar o homem de animal, porque o homem evoluiu dos outros animais. O homem não é um animal. A classificação em si, as palavras não tem poder algum, mas por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque a cosmologia evolucionista, ela vai, sem você perceber, mudando a sua percepção filosófica cristã, bíblica. E aí você não percebe que o homem é superior à borboletinha. Aí a pessoa fala assim, que a borboletinha tem o mesmo valor que o homem. Tiago, mas tem? Evolucionar pela perspectiva da evolução tem, porque ambos, homem e borboletinha, são caminhos de milhões e milhões e milhões e milhões de anos de evolução. São aperfeiçoamentos da natureza, da mãe terra, ok? Então, a borboletinha parece simples, mas ela é um produto evolutivo que já resistiu há milhões de anos, como o homem. Um é grande, a outra voa, entendeu? Mas cada um tem o seu valor. O homem não voa. Por isso, milhões e milhões e milhões de recursos são gastos para preservações de alguns animais, enquanto tantas crianças estão morrendo de fome, ok? Porque os animais, a perspectiva evolucionista, têm o mesmo valor que o homem, né? Porque o homem também é um animal. Tudo isso porque você destruiu o Gênesis.
O Gênesis diz que Deus criou o homem bom, perfeito, tudo puro. Lembra daquela musiquinha? Ó papai, me responde essa rosa aqui, porque ela me espetou. Aí o pai responde com a criança, é que o mal certo dia modificou as coisas que Deus criou. Lembra disso? Então, as pessoas às vezes falam assim, se Deus existe, por que existe tanto mal? Aí você fala, olha, não é certo cientificamente você pegar o presente e retroceder para o passado pensando que as coisas nunca se alteram. Não é certo uma criança que nasceu no meio dessa epidemia de coronavírus pensar que sempre foi assim. Não, meu filho, antigamente a gente apertava, abraçava, beijava as pessoas, agora não pode sair de casa, então você não pode projetar o presente para o passado. Então você não pode projetar a degeneração da natureza e a maldade humana para o passado, achando que sempre foi assim. Não foi assim. Conte para o seu filho. Deus criou uma família boa que se reunia embaixo da árvore da vida e comia do seu fruto e era para viver para sempre no jardim. Mas eles foram expulsos de lá. E toda a trama bíblica é o nosso anseio de retornar para o Éden. Por isso, existe a queda. O conceito de queda é importante para a salvação. Se você está na perspectiva evolucionista, ou de que isso aqui é uma metáfora para a evolução, mas você acredita em Deus, Deus vai te salvar de quê? Se você nunca caiu. Né? Aí Deus vai justificar como o seu caráter, se ele criou os bichos, tudo se matando, se mordendo, comendo e a sobrevivência do mais forte, como é que você vai, no momento de crise, só tem um respirador e tem 5 pessoas na sala, vocês 5 estão com coronavírus, com dificuldade de respirar, sabe como é que é? É a lei do mais forte, meu amigo, você vai matar os outros para ficar com o respirador para você. Não é esse o princípio do cristianismo. Richard Dawkins escreve o seu livro O Gene Egoísta, mas o princípio do cristianismo é o amor desinteressado. Deus amou o mundo e deu o seu Filho para sofrer, para que o mundo não fosse condenado, mas para que o mundo fosse salvo. Quando nós, e aqui eu vou fechar, nós já falamos bastante, o resto falamos na semana que vem. Quando nós nos perguntamos por que Deus permitiu que eu nascesse com essa natureza pecaminosa, nesse mundo tão degenerado, eu queria estar no lugar de Adão e eu não ia comer a fruta. Sabe o que Deus faz? Deus fala, filho, eu entendo, você não tem culpa de ter nascido nessa situação. Então eu vou zerar a sua conta agora. Eu vou desconsiderar o seu passado pecaminoso e eu vou te colocar no mesmo lugar de Adão. Filho, eu não posso voltar à história como se Adão tivesse passado pelo teste e falar, vou perdoar os seus pecados, vem para o céu. Não é assim. Essa não é a história. A história é assim, a história parou antes de Adão passar no teste, ok? Aí ele foi expulso do jardim. Então eu vou voltar à sua vida no mesmo ponto que Adão. E você estará na cadeira de Adão, você estará calçando o sapato de Adão, você estará na mesma situação de teste de Adão. Você vai poder dizer sim a Deus e não à serpente. Ou você vai poder comer do fruto e dizer não a Deus. Isso que é cristianismo. Por isso que ele paga os seus pecados, ele não mais se lembra dos seus pecados, mas ele fala, a partir de agora entra algo chamado santificação. Eu quero saber se esse seu pedido de perdão é de verdade, se você realmente quer se converter, se você quer andar em novidade de vida, se você aceita as exigências do meu reino, se você aceita a liberdade, a lei da liberdade. E ele te põe na prova. E o sábado é uma das provas. Você quer o quê? Confiar em Deus e dizer não a este mundo? Ou você quer confiar no canto da serpente? Entendeu? Ah, Tiago, mas eu tenho natureza pecaminosa, Adão não tinha. É por isso que ele te concede graça. É por isso que a graça perdoa os seus pecados e regenera a sua mente para habilitar você a obedecer à lei de Deus. Você é posto na mesma prova que Adão, mas com a diferença que agora Deus vai ajudar você, de modo que não nos sobreveio tentação que não fosse sobre-humana, mas Deus é fiel e não permitirás que sejais tentados além das vossas forças. O anseio da família humana é retornar ao ponto de onde paramos. Essa mensagem está no Gênesis.
No Gênesis foi prometido um Salvador que morreu por nós e que nos coloca diante da mesma prova de Adão. Se formos fiéis, teremos acesso novamente à árvore da vida, que também é prometida no Gênesis. É prometido um retorno, uma esperança à humanidade. Vocês retornarão ao Éden. Vocês poderão participar da árvore da vida. Eu não me lembrarei dos seus pecados. No entanto, que vocês sejam fiéis a partir de agora e mostrem o lado que vocês querem e andem em novidade de vida, em santificação e vençam as provas, as dificuldades pelo sangue e por amor de Cristo. E você receberá novamente a coroa da vida, o acesso à árvore da vida. E eu gostaria mais uma vez de convidar você a nos encontrarmos debaixo da árvore da vida, lá no Éden, todos aqui deste canal. Eu anseio ver você, saber as vidas transformadas pelo estudo da Palavra de Deus, pela influência do Espírito Santo. Lá nós poderemos nos abraçar e viveremos eternamente, não apenas lendo a Palavra de Deus, mas na presença daquele que, por meio de sua palavra, criou todas as coisas. Que Deus o abençoe.